Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu vou dar sequência a uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre a regra de L'Hopital, tá? Esse é o segundo vídeo da série, tá? O primeiro eu enunciei para vocês a regra de L'Hopital e expliquei, apliquei ela numa função bem simples. Eu usei ela para calcular o limite de uma função bem simples, tá? Então vejam o vídeo anterior para vocês entenderem como se aplica a regra de L'Hopital. E no vídeo de agora eu quero demonstrar a regra de L'Hopital para vocês. Quero mostrar o porquê que ela é válida, tá? E nos próximos vídeos eu vou fazer vários exemplos de funções onde a gente pode usar a regra de L'Hopital para o cálculo de limite. Então a regra diz o seguinte, gente. Suponha que f e g sejam deriváveis e g' de x seja diferente de zero, em um intervalo aberto i que contém a, exceto possivelmente a. Suponha que o limite de f de x com x tendendo a seja igual a zero e o limite da g de x com x tendendo a também seja igual a zero. Tá? Ou o limite da f de x com x tendendo a seja mais ou menos infinito e o limite da g de x com x tendendo a seja também mais ou menos infinito. Logo, então, o limite da f de x dividido pela g de x com x tendendo a é exatamente igual ao limite da f' de x sobre g' de x com x tendendo a A. Isso se o limite do lado direito existir. Então, o que o teorema de L'Hopital nos concede? O que ele nos permite a fazer? Se você estiver calculando o limite de uma função quociente do tipo f de x dividido por g de x, e você encontrou uma indeterminação matemática do tipo zero sobre zero, ou do tipo infinito sobre infinito. Então, você pode calcular esse limite por meio da derivada das funções que estão no numerador e no denominador. Então, você pode calcular esse limite por meio do limite da f' de x sobre g' de x com x tendendo a A. Gente, para mostrar para vocês que esse teorema é válido, eu não vou fazer ele de forma geral, não. Vou mostrar só nesse caso aqui, tá? Em que o limite da f de x com x tendendo a A é igual a zero e o limite da g de x com x tendendo a A é igual a zero. Tá? O que eu tenho que mostrar para vocês é que o lado esquerdo dessa equação aqui, ó, é exatamente igual ao lado direito dessa dessa expressão que está aqui do lado direito da equação. Tá bom, gente? Então, olha só. Para começar a demonstração, eu vou supor que aquelas condições iniciais são válidas. Então, ó, suponha que limite de f de x com x tendendo a A, que é o famosíssimo f de A, tá? Eu vou supor que isso está dando zero. Beleza? Vou supor também que o limite da g de x com x tendendo a A, que é o famoso g de A, também está dando zero. Vou supor que as duas são deriváveis, então vou colocar aqui, ó, f de x e g de x são deriváveis. E por fim, vou supor que a g' de x é diferente de zero. Tá? Então, olha só, eu tenho que mostrar que o que está aqui do lado esquerdo é igual ao do lado direito. Mas eu vou começar pelo lado direito, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar pela expressão do lado direito. Limite de f' de x dividido por g' de x com x tendendo a A. E vou tentar chegar nessa expressão que está do lado esquerdo. Vamos lá. Então, imaginem que eu queira calcular o limite da f' de x sobre a g' de x com x tendendo a A. Gente, para eu calcular isso, basta eu fazer o f' de A e o g' de A. Tá bom, gente? Mas por definição de derivada, quem é a f' de A? A f' de A é o limite de f de x menos f de A sobre g de x, sobre, deixa eu corrigir aqui, falei errado, gente. Limite da f de x menos a f de A sobre x menos A
quando x tende a A. E, por definição, quem é a g' de A? É o limite da g de x menos a g de A sobre x menos A com x tendendo a A. Isso é definição de derivada, tá, gente? Observe que eu tenho uma divisão entre limites. Se eu tenho uma divisão entre limites, eu posso escrever apenas um limite, é o mesmo limite, tá? Então, vou escrever aqui, ó, limite de f de x menos f de A sobre x menos A, isso tudo dividido por g de x menos g de A sobre x menos A, com esse limite x tendendo a A. Beleza? Agora eu tenho uma divisão de frações. Se eu tenho uma divisão de frações, eu posso repetir a primeira, limite de f de x menos f de A sobre x menos A, com x tendendo a A, vezes x menos A sobre g de x menos g de A. Né? Eu deveria ter lido primeiro a função toda para depois ler o x tendendo a A. Mas não tem problema, vocês entenderam aí. Observe que eu tenho x menos A e x no numerador e no denominador. Então, eu vou simplificar e vou ficar com a seguinte expressão. Limite de f de x menos f de A sobre g de x menos g de A com x tendendo a A. Gente, mas a nossa suposição inicial é que o f de A e o g de A são iguais a zero. Olha aqui, ó. G de A igual a zero e f de A igual a zero. Tá aqui, ó. Aqui e aqui. Então, eu posso usar isso lá e automaticamente vai ficar zerado aqui, né? Vai ficar, esse limite vai ficar assim, ó. Tá? Isso daqui é igual a zero, lá pela suposição inicial, e isso aqui também é igual a zero. Então, eu vou ter que limite... Opa, vermelho não, né, André? Observe que eu vou chegar na expressão do lado esquerdo que estava lá no início. Ó. Limite de f de x sobre g de x com x tendendo a A. Então, beleza, pessoal. Acabamos de demonstrar a regra de L'Hopital. Demonstramos por quê? A gente saiu do lado esquerdo, limite de f' de x sobre g' de x com x tendendo a A. A gente mostrou que isso é igual ao limite da f de x sobre a g de x com x tendendo a A. Isso se as condições iniciais, né, que é uma indeterminação matemática, é um quociente, a função aqui que eu estou calculando o limite é uma função quociente, a derivada do numerador e do denominador tem que existir. Então, assim, algumas condições precisam ser aceitas, né, tem que ser supostas para poder usar esse L'Hopital. Então, assim fica feita uma demonstração apenas no caso do zero sobre zero, tá? Mas ela é válida também quando dá infinito sobre infinito. Além disso, a gente pode usar quando o x tende a A pela direita, quando o x tende a A pela esquerda, quando o x tende a mais infinito e quando o x tende a menos infinito. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da demonstração. Nos próximos vídeos, vamos usar esses recursos aí para calcular limite. Um forte abraço para vocês.